Oi, gente. Então, dando continuidade aqui à parte 2, né, dos logaritmos, nós vamos ver as propriedades e mudança de base, tá? Então, vamos ver aqui a nossa primeira propriedade a respeito das operações aí dos logaritmos, né? É o logaritmo do produto. Vocês vão ver que a gente conhecendo essas propriedades agora, elas facilitam muito os nossos cálculos, né? Na verdade, sem essas propriedades, a gente não conseguiria resolver muito dos nossos problemas que envolvem os logaritmos. E o primeiro é o logaritmo do produto. Em qualquer base A, lembrando que a base é um número maior que zero e diferente de 1, o logaritmo do produto de dois fatores reais positivos é igual à soma dos logaritmos dos fatores. Então, vamos escrever isso aqui matematicamente, que vocês sabem que é infinitamente mais rápido e mais bonito, né, gente? Fica bem legal. Então, vou lembrar, como eu vou pegar dois fatores, eu vou pegar o B e o C e vou lembrar que eles são maiores do que zero, tá? Então, nós vamos escrever, que o log de B vezes C na base A é igual ao log de B na base A mais o log de C na base A. Exatamente o que está enunciado. O logaritmo do produto, né, gente? O logaritmo do produto de dois fatores, que são B e C, é igual à soma do logaritmo dos fatores, correto? Então, o logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos, né? Só para simplificar aí. A demonstração dessas propriedades são bem simples, gente. Basta a gente usar a definição. Então, vocês vão conseguir fazer tranquilamente. Quem quiser resolver e, de repente, teve alguma dúvida, professora, eu fui demonstrar, não deu certo, só é me mandar aquela mensagem que eu resolvo aí para vocês, tá? Desculpem, gente, mas minha garganta está irritando aqui. Então, o logaritmo do produto de dois fatores é igual à soma dos logaritmo dos fatores, tá? E a gente tomou o B e o C. E aí vocês já sabem como trabalhar, né? Por exemplo, vou colocar um exemplo aqui para a gente ver. Se eu tiver o caso, o log de 3 vezes 4 na base 5. Isso é igual ao log de 3 na base 5, mais o log de 4 na base 5. Aí vocês poderiam perguntar, professor, e agora? Ao invés de dois números, eu tenho, sei lá, o log de 2, 3 e 4 na base 5. Aí eu posso generalizar? Pode, tá, gente? Aí esse resultado a gente mostra até por indução, que agora vocês já conhecem lá da álgebra, já sabem fazer, né? Mas também seria. A gente está fazendo aí para o caso particular de dois fatores, mas isso vale para N fatores, né? Podia ser estendida aí essa nossa propriedade e continua valendo que isso seria o log de 2 na base 5, mais o log de 3 na base 5, mais o log de 4 na base 5, tá? Então, quando a gente tiver mais de dois fatores aí, também continua valendo a propriedade. A gente pode usar sem nenhum problema. Outra propriedade que nós temos que é bem importante e usamos bastante também é o logaritmo do quociente, gente. Então, em qualquer base A, lembrando que a base é maior do que zero e diferente de 1, o logaritmo do quociente de dois números reais positivos é igual à diferença entre o logaritmo do dividendo e o logaritmo do divisor. Vamos ver isso aqui em símbolos, né, que é infinitamente mais bonito. Aí a gente usar a matemática, a gente tem o quê? Que o logaritmo de B sobre C na base A vai ser igual a quem? O logaritmo do dividendo, o logaritmo de B na base A, menos o logaritmo de C na base A. Ou seja, é a diferença entre o logaritmo do dividendo e o logaritmo do divisor, né? Deixa eu botar aqui, olha que bonito. Então, a gente sabe calcular agora o log do quociente aplicando essa propriedade. Para demonstrar esse resultado também é bem simples, a gente usa apenas a definição e a gente consegue mostrar. Vou mostrar ele aqui rapidamente, eu acho que a gente tem espaço. Por exemplo, como é que vocês iam fazer essa demonstração? A gente faz algumas suposições, né? Vamos supor, então, suponha que
Isso é a demonstração de que essa propriedade realmente é verdadeira, tá, gente? Que log de B na base A é igual a x. E que o log de C na base A é igual a y. Né? E daí nós vamos... e vamos supor, né, que o log de B sobre C é igual a um determinado número z. O que a gente quer mostrar, gente? Lembrem que a gente quer mostrar que o log de B sobre C na base A é igual a diferença entre o log de B e o log de C nessa mesma base A. Então, a gente supôs que o log de B na base A é x, que o log de C na base A é y e que o log de B sobre C é igual a z. E daí a gente precisa mostrar que esse z vai ser quem, gente? Que o z vai ser o x menos o y, né? Que seria a diferença entre esses logaritmos, correto? Só que aí, vocês, como eu falei, basta usar a definição, gente. Vocês não sabem que log de B na base A é x? Então, a gente sabe o quê? Que A elevado a x é igual a B. Que o log de C na base A é igual a y. Então, A elevado a y é igual a C, tá? E o log de B sobre C na base A igual a Z. Isso significa o quê? Que A elevado a Z é igual a B sobre C, correto? Então, eu vou unir essas informações todas aqui. Vou colocar em azulzinho para ficar bem bonitinha a demonstração. Eu quero vocês todos apaixonados aí por demonstração, né, gente? Vocês podem fazer a mesma coisa lá no produto. Então, a gente vai descobrir aí quem é o z, é o nosso objetivo. A gente quer mostrar, na verdade, que o z vai ser x menos y. Então, eu tenho que A elevado a z é igual a quem? Igual a... Eu estou unindo as minhas informações, tá, gente? Ele é igual a B sobre C. Só que o B é A elevado a x. E o C é A elevado a y. Então, só fiz substituir. A elevado a z é igual a B sobre C. E o B é A elevado a x e o C é A elevado a y. O que implica, usando só regrinhas da potenciação, né, gente? Que isso é igual a elevado a x menos y. Resolvendo essa equação exponencial que a gente aprendeu lá na nossa aula passada, z é igual a x menos y, como a gente queria mostrar. Por quê, gente? Porque z menos y, z ser igual a x menos y, significa o quê? Que o z é o log de b sobre c na base A, vai ser igual ao log de b na base A, menos o log de c na base A, que é exatamente o que a gente queria mostrar, né? Que é o logaritmo do quociente, tá? E vamos ver a próxima propriedade, que é o logaritmo da potência. E aí, lembrem que eu sempre vou estar frisando com vocês, ó, que a base é um número maior do que zero e diferente de 1, tá? E a gente vai calcular o logaritmo de uma potência de base real positiva e expoente real é igual ao produto do expoente pelo logaritmo da base da potência. Vamos colocar isso em símbolos que vai ficar melhor, mais fácil de entender e, como eu sempre falo, mais bonito, né, gente? A gente tem o quê? A base, tá? A potência real positiva, que aqui é o nosso B, né? Uma potência de base B, tá? E a gente vai ter, ó, o expoente real. Vamos escrever aqui, vou colocar aqui, ó, o log de B elevado a um número alfa na base A, correto? Prof, por que esse expoente aí? Porque é o logaritmo de uma potência, né? Então, logaritmo de uma potência, que é a nossa potência B elevado a alfa. Eu vou dizer que isso vai ser igual a quanto? Pelo que está dizendo aqui, é igual ao produto do expoente, o expoente é alfa, pelo logaritmo da base da potência. A base é B, então, logaritmo da base da potência. Ok? Então, olhem aí que legal que ficou. O log de B elevado a alfa na base A é igual a alfa vezes o log de B na base A. E aí, para demonstrar também, a gente faz facilmente usando a definição. E vocês vão ver que esse resultado a gente usa muito, gente.
tá? Então, log de B elevado a alfa na base A é alfa vezes log de B na base A, né? Caso essa potência a gente tenha um corolário, né, que seria uma consequência imediata aí desse nosso resultado, que se a gente tiver o log da raiz enésima de B, isso vai ser igual ao log de B elevado a 1 sobre N na base A, e que vai ser 1 sobre N que multiplica o log de B na base A, tá? Ou seja, o resultado aí continua valendo, né? Aí, no caso da gente ter um radical, a gente transforma em potência e usa o resultado, tá? Vocês vão ver que muitas vezes em alguns exercícios a gente vai precisar usar esses resultados. Então, as propriedades a gente já viu aí do produto, do quociente e da potência. Então, a gente pode resolver agora vários dos nossos probleminhas aí envolvendo os logaritmos, né? Com essas propriedades, vocês vão ver que, não que os exemplos, que assim, que os exercícios fiquem fáceis, né? Não é assim também isso, mas assim, tendo conhecimento da propriedade, a gente tem ferramentas para resolver os nossos exercícios. E no final das contas, a gente pode dizer que eles são fáceis porque vocês vão perceber que vocês não vão ter dificuldade, gente, em resolver os nossos exercícios. Vamos fazer um exemplo aqui que a gente utilize, desculpem, esses resultados. Vou pegar um exemplo, vamos ver se aqui, eu acho que deve ser interessante, ó. Deixa eu mudar a cor da nossa canetinha. Eu vou apagar, mudar a cor da caneta e vou escrever aqui, ó. Se o log de A mais o log de B é igual a P, calcule o valor de log de 1 sobre A. Ah, legal essa questão. Mais log de 1 sobre B. Então, pensem aí comigo, ó, vamos fazer juntos aqui. Nós temos essa hipótese aqui, essa informação, já é verdade. O log de A mais o log de B é igual a P. E aí eu peço para calcular o log de 1 sobre A mais o log de 1 sobre B. Claro que vocês têm que usar essa hipótese que a gente tem, que é a única informação. O log de A mais o log de B é igual a P. E aí, onde a gente quer chegar, gente? Eu quero saber o log de 1 sobre A mais o log de 1 sobre B. Aí a gente só vai usar propriedades aqui, a gente já observa isso, né? Log de 1 sobre A mais log de 1 sobre B seria o log de A elevado a menos 1 mais A mais log de B elevado a menos 1. Ai, professora, por que escreveu assim? Eu transformei em potência, por quê? Porque eu tenho essa informação aqui, ó. E eu sei a propriedade da potência. É importante, gente, algumas vezes vocês vão ver que vão resolver por caminhos diferentes, mas chegam no mesmo resultado, tá? E um detalhe importante, quando a gente não tem a base aqui escrita, vocês observem que eu só estou colocando o log, né? Por que não tem? Porque a base é 10. Então, quando a base for 10, eu não preciso escrever. Quando está assim, ó, sem a base, professora, não existe base? Existe, só que a base é 10, tá? E eu não escrevo. Log de A elevado a menos 1 mais log de B elevado a menos 1. Eu reescrevi e vou usar agora a propriedade da potência, que vocês já sabem, que é menos o log de A menos o log de B, correto? E isso vai ser igual a quem? A menos o log de A mais o log de B. E por que eu reescrevi assim? Vejam que eu coloquei em evidência o sinal de menos de forma conveniente, porque quem a gente conhece é esse aqui, ó, log de A mais log de B. E log de A mais log de B é igual a quanto? Por hipótese é P. Então, esse resultado é igual a menos P, tá certo? Que é o logaritmo que a gente queria saber. Então, peguem esse exercício, gente, vão lá, refaçam sozinhos. Depois, se não conseguirem chegar no resultado, olhem como foi a resolução. Se ainda tiverem dúvidas, podem me perguntar, tá? Vamos fazer mais um exemplo aqui, né? Deixa eu pegar logo esse outro. Fala assim, se
o log de A menos B na base 2 é igual a M e A mais B é igual a 8, determine o log de A ao quadrado menos B ao quadrado na base 2. Olha lá. Vamos usar um pouquinho de produtos notáveis aqui no nosso conhecimento, né? Vamos aqui, ó. Quem é o log de A ao quadrado menos B ao quadrado na base 2? Vai ser o log de A mais B que multiplica A menos B. Deixa eu melhorar aqui isso. Eu acho que eu fiz muito rápido, né? Mas eu só usei lá o produto notável. A ao quadrado menos B ao quadrado vai ser igual a quem, gente? A mais B que multiplica A menos B. Lembra o produto da soma pela diferença entre dois números é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Professora, eu não estou acreditando, não me lembro disso não. Então, vai lá e multiplica aqui, ó, gente. Né? Aplica aí a distributividade, faz a multiplicação e descobre que eu não estou enganando vocês, que isso é verdade. Ah, por que eu substituí, gente? Eu substituí o A ao quadrado menos B ao quadrado pelo A mais B que multiplica A menos B por um motivo. Porque olha qual é a informação que ele está me dando, que A mais B é igual a 8 e que o log de A menos B na base 2 é igual a M. Olhem aí que a gente está trabalhando com a base 2, né? Aí aqui, ó, eu já observo que eu posso utilizar resultados, né, gente? Qual é a propriedade que a gente pode usar aqui? Do produto, né? O log de A mais B que multiplica o log de A menos B, na base 2 seria o log de A mais B na base 2 mais o log de A menos B na base 2. Aí vocês vêm aqui e vão falar, professor, eu conheço o log de A menos B na base 2. Já é um resultado dado, ele é M. E como é que eu vou resolver esse? Basta você substituir. Ó. Você já sabe que o A mais B vale quanto? 8. Então, esse A mais B aqui, ó, vou mudar aqui a canetinha, é 8. E esse aqui a gente já sabe o resultado do logaritmo, que ele é M, tá? Então, esse aqui eu sei o resultado do logaritmo, né? Esse daqui o resultado é M. E esse aqui eu sei que o logaritmando, que seria o A mais B, é igual a 8. Então, vamos arrumar a casa. Esse aqui nós já temos. E esse aqui nós temos condições de encontrar, porque agora a gente já tem conhecimento. Qual é o log de 8 na base 2? Vou resolver aqui separadinho. Log de 8 na base 2. Eu vou estar encontrando quem é o x, ou seja, quem é o número que eu elevo à base, que é esse expoente, que o resultado dê igual a 8. Caio numa equação exponencial, que é redutível a uma mesma base, e descubro que o x é igual a 3. Então, o logaritmo de 8 na base 2 é 3. Então, nosso resultado vai ser 3 mais m, né? Ou seja, o log de a ao quadrado menos b ao quadrado na base 2. Tá certo? Então, vamos agora trabalhar a mudança de base, né? E vocês veem que a gente, nesse exemplo, a gente vai lá e vai usando nosso conhecimento, usa a definição, usa produtos notáveis, né, gente? Usa a propriedade do produto aí nos logaritmos, tá? A gente vai juntando os nossos conhecimentos e vamos para a mudança de base. Por que acontece, né, professora? Para que a gente vai mudar a base do logaritmo? É assim, em algumas situações a gente tem os logaritmos em bases diferentes e a gente precisa que eles estejam na mesma base para que a gente consiga resolver a nossa questão. Por exemplo, se eu quiser usar alguma dessas propriedades que a gente acabou de ver, vocês vão observar, eu vou retornar aqui nas propriedades do produto, a mesma base, ó. A propriedade do quociente é a mesma base, a da potência é a mesma base, então a gente precisa aí ter a mesma base, né, para que a gente use as nossas propriedades. E aí, algumas vezes são as informações que a gente tem. O problema é nos dar informações em uma determinada base e pede em outra. E aí eu preciso fazer essa mudança para que eu consiga responder a questão, tá? Vocês vão achar isso bem interessante, ó. Em algumas situações,
precisamos converter logaritmos em bases diferentes para uma mesma base para a gente poder aplicar as propriedades. Ou às vezes não é nem só para aplicar propriedades, né, gente? É para a gente resolver a nossa questão mesmo. Eu vou procurar passar um exemplo nessa situação em que a gente precisa reduzir a uma outra base para que a gente consiga resolver a nossa questão pelas hipóteses que estão sendo dadas. Então, por exemplo, se eu tenho um logaritmo de b na base A e eu quero passar para o logaritmo para a base C, então observem, eu tinha o logaritmo na base A e eu quis passar para a base C. Então, isso é o log de B na base C, ou seja, o logaritmo do logaritmando na base C sobre o logaritmo da base, nessa base que eu desejo, que no caso aí a gente tomou o C, tá? Vamos ver um exemplo dessas situações, a gente precisa mudar de base. Deixa eu pegar uma questão que envolve essa situação que eu estou comentando com vocês. Deixa eu botar em azulzinho. Acho que essa daqui precisa, bora ver. Sabendo que o log de 2 na base 20 é igual a A e o log de 3 na base 20 é igual a B. Daí pede para calcular o log de 5 na base 6. Ah, por que eu peguei essa daqui? Eu já sabia que eu ia mudar de base. Porque, ó, gente, eu observo que as minhas informações estão sendo dadas na base 20. Log de 2 na base 20 e o log de 3 na base 20. Mas é pedido o log de 5 na base 6. Então, eu sei que eu vou ter que mudar dessa base 6 para a base 20, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, log de 5 na base 6. Aí eu vejo, eu tenho que mudar isso para a base 20, correto? Por quê? Porque eu só conheço, o conhecimento que eu tenho é da base 20. Então, eu vou lá e escrevo que isso vai ser o quê? Mudando para a base 20, gente, seria o log de 5 na base 20 sobre o log de 6 na base 20, correto? Aí, eu vou olhar para minhas hipóteses. Ó, eu tenho um log de 2 e o de 3 na base 20. O denominador já está perfeito. Porque quando eu olho para esse denominador, eu não estou mais enxergando 6. Eu estou enxergando 2 vezes 3. Já está resolvido o meu problema. O numerador, eu tenho 5. Mas eu tenho que o 2 e o 3, né? Já sei. Isso, gente, vocês podem resolver de formas diferentes, tá? É só tendo ideias. Então, vamos ver se vai dar certo aqui, ó. O 5, eu vou escrever ele como sendo 20 sobre 4. Vocês podem pensar de outro jeito, tá? Aí, o log de 20 na base 20 é 1, porque é uma consequência da definição que a gente viu lá no nosso videozinho anterior. Vocês lembram? Quando a base é igual ao logaritmando, né? O resultado do logaritmo é 1. Por motivos óbvios, né? Consequência imediata aí da definição. E o log de 4 na base 20, a gente pode usar esse 4 aí. Eu estou pensando em a gente botar um 2 ao quadrado e usar a propriedade da potência. Então, vamos escrever para a gente ver se vai dar certo esse meu raciocínio. O 6 é 2 vezes 3 na base 20. Denominador já está perfeito, como a gente queria. Vou resolver o numerador aqui separadinho, gente, para não ficar muito bagunçado, né? Para a gente ter a nossa aulinha organizada. 20 na base 4, usando a propriedade do quociente, é o log de 20 na base 20, menos o log de 4 na base 20. O log de 20 na base 20 é 1, menos o log de 2 ao quadrado na base 20. Isso é igual a 1 menos 2 vezes o log de 2 na base 20. E o log de 2 na base 20, ai, que legal, deu tudo certo, é igual a, né, que era exatamente a informação que a gente tinha na hipótese. Então, vamos substituir aqui em cima, ou vamos voltar para cá. Então, nós temos o quê? No numerador, a gente vai ter o log de 20 na base 20, menos o log de 4 na base 20. Por que isso, gente? Porque eu usei... Ai, tá horrível esse meu traço aqui, eu vou melhorar. Porque eu usei a propriedade da potenciação, né? Ou, desculpa, do quociente.
E aqui eu vou usar de quê? Do produto, né? Isso seria o log de 2 na base 20 mais o log de 3 na base 20. Olha como ficou bonitinho aqui, gente. Conhecemos todos os resultados. O log de 20 na base 20 é 1. O log de 4 na base 20, nós calculamos aqui. Esse de resultado está separado aqui, né? Deu 2A, certo? Menos 2A, gente. Porque, ó, esse 1 é daqui e aqui é menos 2A, né? Que deu o nosso resultado. Na verdade, mais, porque o menos é o sinal que ele carrega lá, que eu vou juntar aqui. O log de 2 na base 20 é A. E o log de 3 na base 20, isso foi um resultado dado já, né? Eu não calculei nada. É B. Então, a gente tem 1 menos 2A dividido por A mais B. E aí, então, aí vocês vejam que para a gente resolver essa questão, a gente precisava fazer a mudança de base. Professora, como é que eu sei que eu precisava fazer a mudança de base? Por quê? Porque as informações que estavam sendo dadas na questão eram todas na base 20, né? E aí, o problema estava me perguntando o quê? O logaritmo de 5 numa base 6, né? Não era na base 20, então precisava fazer essa mudança de base, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido, aprendido e gostado dessa nossa aula de logaritmos. Qualquer coisa é só me chamar e resolvam os exercícios da lista aí referentes a logaritmos.